Sejam bem-vindos à nossa mediunidade no café. Sejam muito bem-vindos ao Espaço do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa preparação. Vamos nos ligar aos nossos mentores individuais, aos mentores do Espaço do Evangelho, a todas as fraternidades, a Ismael. Vamos nos ligar a Maria, nossa doce mãe, que nos acolhe e nos envolve em seu manto azul de luz. E com Maria vamos até Jesus, nosso mestre, nosso irmão, a quem agradecemos o seu evangelho de amor. E com Jesus vamos até Deus, Pai da vida, esse Pai bondoso, misericordioso e justo. E a Ele o louvamos humildemente de joelhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. Graças a Deus, um bom estudo a todos nós. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que estivermos aqui assistindo, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje, sempre. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, Mediunidade Evangelho no Café, capítulo 15. Hoje nós vamos refletir a respeito das questões 182 a 184. Então, vamos lá. Médiuns inspirados e médiuns de pressentimentos. Muito bem. Médiuns inspirados, na questão 182, ele nos diz: todos os que recebam no seu estado normal ou em êxtase comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem seres com estas pré-concebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Nós estamos dando continuidade ali a nosso estudo, que se trata ali a respeito da psicografia, tá? Então, inspiração. Inspiração é o ato ou efeito de inspirar um conselho, uma sugestão, uma influência. É uma variação dos médiuns intuitivos. A diferença é que a influência oculta, o espírito, é bem menos sensível, perceptível. Por isso é difícil de diferenciar o nosso próprio pensamento do pensamento sugerido. Geralmente ele é mais espontâneo. Então a gente pode pensar assim: intuição vem de dentro, inspiração vem de fora. Hoje nós vamos falar da inspiração. Aí já vamos fazer uma primeira pergunta para a gente começar a pensar. Por que temos tanto a necessidade de identificar de onde vem o pensamento? Será que essa é a nossa preocupação maior? De onde vem o pensamento? Se a gente prestar atenção nos nossos processos mentais, eles são contínuos e incessantes. E muitas vezes a gente pode perceber quando esse pensamento, essa ideia, não é nossa, quando vem de fora. Por quê? Às vezes é alheia à minha própria vontade, ao meu conhecimento, ao meu interesse. A dificuldade está, na maioria das vezes, em admitir que uma excelente ideia me veio à mente, mas não foi minha. Eita orgulho, né? Uma ideia ótima, só que não é minha. Eu vou admitir isso? Claro que não. A maioria das vezes não. Então, nós somos inspirados tanto para o bem como para o mal. E muitas vezes nós rejeitamos bons conselhos, boas ideias, porque são distintos à nossa vontade. E, em contrapartida, aceitamos os maus conselhos e as más ideias porque estão alinhados com os nossos desejos. Aí a gente pode pensar na nossa segunda pergunta. Se algo vem de dentro de mim mesmo,
Será que tem algum mérito, algum benefício? Eu tenho algo de bom dentro de mim? Todos nós temos pensamentos e ideias que são alheias à nossa vontade, certo? Todos somos médiuns, todos temos espíritos protetores, familiares que estão constantemente nos auxiliando. A grande questão é nos sintonizarmos com eles, aceitar esse auxílio. E muito difícil ainda é para nós confiar nesse amparo da espiritualidade. A gente duvida, a gente, será? Questiona. Muitas vezes, quando a gente pede algum auxílio, algum amparo, pede uma luz, um caminho, uma sugestão, e rapidamente a gente não obtém a resposta, a gente fica desanimado, né? A gente acha que a gente está desamparado. Mas aí vamos parar para pensar. É justamente porque a gente tem que aguardar com confiança e com fé que esse amparo venha, que é uma prova de que está fora de nós. Porque se estivesse dentro de nós, a gente acionaria a qualquer momento, estaria sempre disponível. Então, quando vem de fora de nós, eu tenho que ter a paciência e a confiança de esperar que ela venha no momento propício, na hora oportuna, de uma forma que eu possa compreender. A reflexão mental é uma busca de sintonia. Quando nós pensamos, isso quem disse, desculpa, foi Herculano Pires. A reflexão mental é uma busca de sintonia. Quando pensamos seriamente num problema, atraímos a colaboração de outras mentes, encarnadas e desencarnadas. Mas o orgulho humano dificilmente permite que certas pessoas aceitem essa verdade, que tudo fazem para negar ou rejeitar. Quantas vezes a gente pede auxílio, a gente solicita um amparo, e quando vem, se fala, não, mas não é isso, eu estou esperando outra coisa, é outra coisa, porque não bate com meus anseios. Então eu digo, não, eu ainda não consegui receber esse amparo e esse auxílio. Aí vem a nossa próxima pergunta, papel e caneta aí. Será que nós temos noção de quanto auxílio nós recebemos da espiritualidade nos sintonizando com eles? Será que a gente sabe o quanto que a gente recebe desse amparo e desse auxílio? Todos nós aqui já passamos por alguma situação de falar algo fora do padrão. Um momento de necessidade, depois não lembra o que falou, não deu atenção para o que aconteceu. E constantemente a gente recebe vozes secretas tentando nos guiar nas coisas pequenas da vida. Não vai por ali, espera um pouco, agora não é o momento. E muitas vezes nós ignoramos, não damos bola. Depois a gente fala, puxa vida, devia ter prestado atenção, devia ter repensado, devia ter dado um tempinho para refletir. Aí no nosso texto de hoje, Kardec nos fala, né, que tem os gênios, os artistas, os sábios, os literatos, que são espíritos adiantados, que são capazes de conceber grandes coisas. Aí entra uma questão. Mas não seria por ter ampliada essa capacidade de serem inspirados, de confiar, de se abrir a esta sintonia, que eles ficam mais livres, dizendo assim, um semidespreendimento, que eles conseguem então se conectar com as faculdades inerentes ao seu próprio espírito, aceitar o auxílio de toda a espiritualidade que nos ampara fora e fazer o melhor uso dessa combinação em conjunto, em amparo com a espiritualidade? Mas será? Ou a próxima pergunta, tem que nomear aqui a próxima pergunta. Será que somente os gênios e os artistas podem realizar esse nível de abertura à inspiração? Só os espíritos mais adiantados que conseguem fazer essa conexão com a espiritualidade, receber essa inspiração? Posso falar muito, não respondo. Como seria se nós fizéssemos uma conexão,
uma evocação, um pedido de auxílio com confiança, com fé plena, e também nos entregando a nossa parte, as nossas tarefas, desde as mais pequenininhas até as mais complexas. Como será que nós caminharíamos? Nos comunicando mentalmente com os espíritos, nos sintonizando. Nós já dissemos, mediunidade do futuro não é comunicação mente a mente? Inspiração, telepatia? Uma abertura aí para o que a gente pode fazer, que a gente ainda não consegue. Aí nós falamos então ali dos médiuns de pressentimentos. Ele nos diz que é uma variante de médiuns inspirados. Tem uma intuição vaga das coisas futuras. Pode resultar de uma dupla vista. Dupla vista é a vista da alma, é um fenômeno anímico. É a nossa alma que se expande e consegue enxergar além do local onde nós estamos. Ou de comunicações ocultas, veladas de um espírito. Ter pressentimento não é atestar, poder comprovar que o fato vai acontecer. A gente pode captar algo num pressentimento, mas o futuro depende das escolhas, do livre-arbítrio de todos que estão envolvidos nessa situação. Então, não dá para a gente bater o martelo e falar que vai acontecer. É um pressentimento e não um fato que ocorrerá com certeza. Há uma variedade de médiuns inspirados e de pressentimentos que muitas vezes são utilizados pelos bons espíritos em trabalhos na área de profecia, que seriam os médiuns proféticos, né? Isso aí está no Estudando o Livro dos Médiuns através do Manuel Filomeno de Miranda. Eles atuam com mais precisão do que os médiuns de pressentimento, tá? Por quê? Próxima pergunta. Temos tantas dúvidas a respeito de nós mesmos. Somos confiáveis ou não? Dúvida a gente tem, é bom ter, mas vamos procurar responder. Então, falando dessa faculdade de médium escrevente, ela foi de suma importância na época de Kardec para elaborar a codificação, porque tinha como registrar o seu trabalho, as experiências, tinha como fazer identificação das comunicações através de estilo literário, comprovações de narrativas ou de caligrafias, e ela continua sendo muito importante para a difusão dos seus postulados. E todos continuam contribuindo com eficácia para o desdobramento e para a compreensão da doutrina, bem como as aplicações práticas, que a gente sabe que o Livro dos Médiuns é para nos auxiliar a utilizar tudo isso na nossa prática. E no Manuel Filomeno de Miranda também ele nos diz o seguinte, que é interessante. Psicografia valida a doutrina. Tem um provérbio latino que diz: palavras voam, a escrita fica. Fica atestada a existência dos espíritos, fixam os ensinamentos e temos uma forma fidedigna de repassar a um grande número de pessoas. E a última pergunta, para a gente refletir. Todo o material recebido através de psicofonia é bom e deve ser divulgado imediatamente. Então, que nós possamos agora começar o nosso bate-papo, abertos aos debates. Pode começar pela última? Começar por onde você quiser. Que como que chama? Se tudo Psicografia. pela psicografia que recebe é boa, não é isso que você perguntou, né? Sim. Agora, logicamente, ele precisa passar pelo crivo da razão, né? Pelo crivo da lógica. Pode vir o obsessor né, e dar uma bela mensagem e ali no meio tem alguma coisa estranha, né? Então, nem todas são boas. É isso aí. A gente tem sempre que acostumar a ouvir
ler, receber, e a gente brinca, né? Dorme uma noite, dorme em cima, digere, analisa, para daí a gente ver se vai dar continuidade ou não. Porque às vezes, num primeiro momento, a gente vê e fala, nossa, que lindo! Aí você vai ler uma segunda vez e fala, opa, peraí, mas isso aqui não bate muito com a doutrina, ou não é tão lindo assim, né? Então, toda cautela é importante. Fala, Tereza. Estava pensando se eu ia falar ou não. Não, é que está falando toda a psicografia é boa e deve ser colocada. A gente sempre fala, né, sobre filmes legais que um indica para o outro, né? Mas e aqueles filmes que parecem mais que estamos numa zona tenebrosa, que não nos traz enriquecimento para a nossa alma, para o nosso espírito? Será que também não foi uma psicografia que não foi muito bem verificada? Então, eu acredito que tem muitos livros, muitos filmes, peças de teatro. Eu lembro de uma vez uma amiga falando de uma peça, não vou entrar em detalhe do que se tratava, que ela falou assim, se ela pudesse, ela tinha levantado e ido embora, antes da metade, porque ela se sentiu tão não bem. Então, tanta gente famosa que estava fazendo. Então, acho que a gente tem que não só pensar naquilo que está escrevendo, mas o que nós também vamos ler, o que nós também vamos assistir. Será que é bom? É o que a gente viu ali, né? Nós somos influenciados tanto para o bem como para o mal. Somos influenciados, ponto. Por quê? Qual motivação? Para uma coisa boa ou ruim? Então, a gente tem sempre que passar nesse crivo. É que você falou em sintonia. Você falou duas coisas assim. Você falou na sintonia, mas você falou no orgulho. Acho que são dois opostos que, se quando unidos, dá problema. São opostos. É interessante isso, porque ficou na minha cabeça. Veja, o raciocínio é doido? Tá, sou eu falando. Você sintoniza, mas se você sintoniza com o orgulho, vai dar problema. Vai dar problema na certa, vai dar dificuldade. Aí eu fico correndo as tuas perguntas todas e fico pensando nisso. Não existe nada que seja ruim. O uso que se faz é que se torna ruim. Então, por exemplo, a Teresa está falando de uma obra de arte, que daí eu fico aí perguntando, tá, porque tinha gente famosa, ela não levantou e foi embora? Mas que espécie de livre-arbítrio é esse que ela não utilizou? Mas é Que questão de orgulho. Não, não é isso. Não, calma. É Eu educação, né? concordo. Ela ficou com a reação do que ia acontecer e tal. Mas espera aí, tudo isso não se trata do nosso livre-arbítrio? Porque eu posso perfeitamente estar sentada, escutar até o final e não levar nada para dentro de mim. Nada, absolutamente nada. Então, quer dizer, é sintonia. Eu estou vendo algo e não estou sintonizando. Porque é assim, eu só vou poder trabalhar com o bem quando eu fizer o bem. Eu só vou entender o mal se eu fizer o mal? Não. Veja, eu vou repetir, porque nem para mim ficou claro o suficiente. Eu vou entender do bem porque eu quero fazer o bem. Eu quero fazer as coisas pelo lado de me sentir uma pessoa melhor utilizando tudo isso. O benefício, o mérito, o auxílio, a sintonia, a inspiração, etc. e tal. Agora, eu não preciso fazer o mal para conhecer que é o mal. Eu não preciso, eu não tenho necessidade, eu sei como é. É como no meu trabalho, por exemplo. Eu tenho que ter passado por todos os traumas para poder entender o trauma do outro? Para poder. Não, eu apenas tenho que ser um ser humano encontrando outro ser humano. Uma alma encontrando outra alma. Então, eu fiquei muito na dúvida, né? Assim, excelente, né? Muito bom, tudo muito bom, mas eu fiquei muito nessa coisa. E eu achei tão interessante, né? Caiu para Vanessa essa parte, não, gente?
uma das pessoinhas bem inspiradas que tem, assim, bem, né? Eu fiquei lendo e pensando, uai, era para ser para outra pessoa e era para ela se acreditar um pouco mais que o benefício que ela traz, sim, não precisa ser um grande gênio, tem que ser só um ser humano. Só um ser humano com o objetivo de fazer o bem. Então, eu fiquei com essa pergunta e vou ficar, porque tudo que vocês disserem não vai responder. Tudo que eu quiser sintonizar, eu posso estar vendo a maior tragédia e dizer, tá, mas não faz parte. Não faz parte do meu roteiro, não faz parte do escopo que eu quero. E tem outras vezes que não. Não sei. Confundi? E daí vem a aula de hoje de manhã, né, Tereza? Que interessa no tempo e no espaço. Não existe tempo e espaço. Existe uma determinação aqui e agora, porque é para nós nos acharmos nesse momento. Senão, nós não nos encontraríamos neste momento. Então, delimitamos que seria nesse dia, nesse horário. Mas para espírito existe tempo e espaço? Não sei. Eu estou muito maluca e vou ficar quieta agora. Não, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se a gente tem que passar por todas as experiências para aprender, então a gente vai ter que criar o fogo de novo e começar a passar por tudo. A gente precisa aprender com o que já vivemos, que fomos nós mesmos, né? A gente não tem ali, o que a gente tem dentro de nós? Todas as nossas experiências pretéritas. Podemos não lembrar momentaneamente? Sim, mas elas estão lá. E além do mais, além de termos sido nós mesmos, eu vou precisar saber que se eu me jogar na frente do carro não vai ser uma coisa boa? Não. Você já viu o que acontece. Senão a gente vai ter que inventar o fogo e a roda de novo, gente. Então, tudo que a gente vai adquirindo com a graça de Deus, qual que é o benefício? Nós não retrogradamos, não voltamos para trás. Então, o que nós aprendemos é patrimônio nosso. E está onde? Dentro de nós, gravado no nosso perispírito. Não lembramos momentaneamente, mas o aciona ali que você vai saber. Foi exatamente aquilo que ele fala, que às vezes a gente fala uma coisa fora do contexto, que não tem nada a ver, não sei porque eu falei, mas está correto, está certo, foi uma inspiração, uma intuição. É bom? Acolhe. Não é bom? Descarta. Não interessa de onde veio. Se é dentro de você ou se veio de fora de você. Vamos lá, mais perguntas respondidas. Bom, eu gosto de ir pelo 1, 2, 3, 4. Então, indo na primeira, porque temos tanta necessidade de identificar de onde vêm os nossos pensamentos. Eu acho que essa necessidade vem do nosso orgulho. Se é legal, se é boa, se é inteligente, é minha. Ah, se não é tão boa, tem um espírito aqui me intuindo para isso, né? E é claro que nós temos o nosso, todo mundo tem o seu lado não bom, o seu lado negro, o seu lado branquinho. Que a nossa caminhada é para deixar, pôr luz nesse lado negro. Mas enquanto somente estamos aqui no planeta Terra, provas e expiações, então temos esse lado, então nós temos isso. Então, para que saber? O que interessa é não pertencer àquilo, não deixar ter o pertencimento a nós aquilo que não for bom. É isso. Não, um de cada vez, gente, porque não estou conseguindo ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Todo Sabe? mundo está Muitos pensando pensamentos. muito, Vanessa. Todo mundo está pensando muito, não tenha dúvida, porque tudo sugere que nós tenhamos que pensar muito mais sobre o quanto nós estamos delimitados. E era para sermos, para extravasar as nossas potencialidades. E nós limitamos. Então esse pensamento ele vem justamente para isso, para mexer com a gente, para pensar. Veja, eu quero saber da onde vem e quero identificar, porque eu precisaria ter uma certeza plena e absoluta e eu perco a mensagem.
Entendeu? Eu vou em busca não daquilo que é essencial, eu vou em busca daquilo que não é a coisa mais importante. O que que é a mensagem? O que que ela significa? Qual é a contribuição que ela tem para todos nós como humanidade e como seres espirituais? Então, quando você pergunta isso, nós deveríamos estar buscando muito mais a essência, muito mais o conteúdo do que o como aconteceu, o como foi feito. Por que que nós estamos estudando aqui tudo isso? Porque talvez nós ainda não conhecemos a nossa potencialidade, que é a mediunidade nesse caso. Porque a mediunidade é a possibilidade de nós avançarmos em termos de evolução, em termos de desenvolvimento, em termos de fazer a nossa transformação moral. Porque você perguntou se eu estou em busca de uma boa mensagem, pensamento, eu estou em busca do meu desenvolvimento enquanto intelectualidade e enquanto moralidade. As duas coisas não se separam nesse caso que você está perguntando para a gente. É isso que nós estamos falando? É disso que nós estamos aqui dizendo? Porque aí faz muito mais sentido dizer que eu recebo inspirações e eu também trago as minhas intuições daquilo tudo que eu já tive. Por isso que não tem tempo e espaço. Eu já vivi, eu já tenho experiências, mas eu não estou aproveitando esta experiência porque eu não estou permitindo ampliar, eu estou reduzindo. É que é uma soma importante que a gente às vezes não avalia, né? Porque a gente viu lá que ele fala que os gênios, os artistas, são aqueles que se permitem ser inspirados, se permitem se abrir. Então, quando você se permite se abrir, você aciona também aquilo que você tem em você e soma com aqueles que estão te auxiliando. Quanto mais a gente pode caminhar com essa união? Essa que é a questão. Só que a gente não, mas eu não tenho nada de bom, não, mas eu sou imperfeito, não, mas eu não tenho. Você tem um monte de coisa boa. Tem um monte de coisa boa. Pela vida que a gente tem hoje, a gente percebe que a gente tem muita coisa boa. Não somos perfeitos? Sim, óbvio que não. Temos muito que caminhar? Sim, temos que caminhar, mas nós já temos muitas coisas boas que nós adquirimos. Se nós permitirmos a nossa busca, a nossa sintonia com a espiritualidade superior, que nos auxilia e aciona dentro de nós mesmos todos esses conteúdos que nós temos, que seria despertar ali dentro dessa nossa intuição do que é nosso, do que vem de dentro, somado a um que nos esclarece, porque a gente chama de mentor. Mentor, orientador, não é aquele que tira de você a sua potência, aquilo que você pode dar de melhor, que te conduz num caminho e fala, ó, isso que você está falando é bom, mas será que se você fizesse desta forma não ia ser melhor? Então a gente muitas vezes tem que ter a humildade de ouvir, de aceitar e de tentar fazer um caminho diferente que eles estão nos guiando. Mas às vezes a gente não tem esse bloqueio. Ah, mas será que é um bom, porque foge do meu interesse? Será que esse é um bom espírito que está me guiando? Será que esse é um bom caminho que eu vou? A gente tem o evangelho para nos usarmos como um filtro para saber se é bom ou não. Vai contra o evangelho e contra as leis de Deus? Não é bom, ponto. Não precisa saber mais. Não dá continuidade. Está a favor, está seguindo dentro do evangelho de Jesus? Vamos em frente. Ah, mas não é o comum, não é o usual, não é o que todo mundo faz? E daí? Todo mundo está fazendo um monte de coisa errada também, só porque todo mundo faz, eu vou fazer? Como diria a nossa mãe, né? Só porque todo mundo pulou da ponte, você vai pular também? Só porque todo mundo faltou na aula, você vai faltar também? Não, então seja diferente, seja original. Deixa despertar em você o que você tem de bom aí dentro de você. E eu estava me lembrando aqui que você falou que médium inspirado, e você se lembrou exatamente, né, da inspiração, quer dizer, algo que nós trazemos de fora para dentro de nós. E nessa pergunta, quando você, na segunda, se você diz se algo que vem de dentro de nós mesmo tem algo de bom, se traz algum benefício,
vai bem de encontro com isso que você está falando, né? Que nós inspiramos, né, alguma coisa positiva que aciona esse lado, essa coisa boa que nós temos de nós. Então, tem benefício, sim. Né? Eu acho que nós temos que separar, muitas vezes, essa vaidade nossa de ter, né? Por vaidade, nós temos, às vezes, receio de dizer determinadas coisas, de cair em ridículo. Não é isso. É, na verdade, despertar em nós essa chama positiva para que a gente possa realizar alguma coisa, não é? Porque, na verdade, quando você diz ali em cima, né? Por que que nós temos tanta necessidade de identificação de onde vem o pensamento? Pode ser por orgulho e vaidade, mas também pode ser por insegurança, não é? Porque muitas vezes nós nos sentimos inseguros, nós não sentimos ainda base para isso. Talvez ainda nós estejamos naquela fase, vamos dizer assim, de treinamento ainda para poder realmente ir experimentando, acertando, errando, que é a nossa trajetória mesmo, né? Nós não vamos acertar sempre, nós vamos errar bastante, mas aí nós entramos também na outra pergunta que você pergunta, o quanto de noção que nós temos do auxílio, da assistência, do amparo que nós temos recebido. Não é? Porque, é como você falou, muitas vezes nós estamos tão focados em querer algo que nós não observamos ao nosso redor tudo aquilo que vem nos auxiliando porque nós só queremos aquilo, nós só buscamos aquilo e não vemos o resto, né? Não vemos o periférico, porque nós estamos focados ali, ó, como se nós tivéssemos uma viseira que não nos permitisse enxergar, né? Então, eu acho que sempre, o tempo inteiro, nós estamos sendo auxiliados, amparados, não é? Estimulados, né? Essa inspiração que vem sempre, basta que nós queiramos, que nós busquemos, como você falou do livre-arbítrio, se os meus pensamentos forem bons, essa inspiração vai ser boa. Com certeza, né? A Aninha me fez lembrar o que Jesus falou, né? Eu vejo o cisco nos olhos do outro, mas não vejo a trava nos meus olhos, né? Então, é só isso que eu queria falar, que a Helena me falou, me veio das palavras de Jesus. Foi, Tá sem né? som, Que bom, aí agora. que bom você abrir esse meu microfone, né, para poder falar. Eu ia falar exatamente o que a Ana falou, porque a Teresa falou de orgulho, da nossa vaidade, elas falaram, mas também eu acho que a nossa falta de confiança, a confiança que nós temos em nós mesmos, porque juntando uma com outra, eu acho que ninguém pode ter dúvida de quanto somos auxiliados minuto a minuto da nossa vida pelos espíritos de luz. Basta que nós estejamos focados, né? Porque também podemos ser inspirados por outros se estivermos focados neles, né? Então, eu acho que nós temos essa falta de fé, essa falta de confiança. Eu acredito em mim, será que é meu, será que não é meu? E quando você explicou, você deixou bem claro isso. Não importa se é meu, se não é meu. Não importa de quem é. É como uma psicografia, eu não psicografo, mas como uma psicografia, não importa quem foi que deu. Importa o que está passando para nós e para aqueles que poderão fazer uso daquela psicografia, daquela mensagem. Então, nós somos inspirados constantemente. E, na minha opinião, a quarta pergunta, indo um pouquinho para frente, né?
Será que somente os gênios, os artistas, podem conectar-se com a espiritualidade, os mais evoluídos? Eu acho que não tem nada a ver com isso. Não é só gênio, só artista. Todos nós podemos nos conectar com a espiritualidade. Eles têm mais facilidade porque eles têm mais desprendimento da vida material. Então, eles estão mais focados naquilo que eles estão fazendo, mais inspirados naquilo. Então, eles se libertam um pouco. O que nos prende muito ainda é o nosso pé no chão, dia a dia, né? As nossas coisas diárias, que muitas vezes faz com que nós não consigamos nos conectar tanto com a espiritualidade. Mas nada nos impede de nos conectarmos com a espiritualidade. Nós podemos, todos nós temos o mesmo potencial, todos nós podemos fazer isso. E se nós temos dúvidas a respeito de nós mesmos, isso é uma grande pergunta, né, Vanessa? Se não tivéssemos, acho que não estaríamos aqui estudando, né? Estaríamos já indo para frente. Mas a respeito de nós, se nós somos confiáveis ou não, acho que isso nós respondemos para nós mesmos, né? Eu acho que quando nós entramos em qualquer coisa, nos passos da nossa vida, eu não digo nem no trabalho, né? Nos passos da nossa vida, em qualquer tipo de situação que nós nos encontramos, em qualquer tipo de atividade, até mesmo dentro do nosso lar. Se nós temos bons sentimentos, bons, se queremos fazer o bem, queremos trabalhar no melhor, não há como não sermos confiáveis. Vai tudo do que nós passamos, do amor que nós estamos colocando em cada situação daquilo que nós estamos fazendo. Do nosso melhor, digamos assim, né? Nós temos muito pior também, infelizmente ainda temos muito pior do que nós, né? Porque senão não estávamos aqui. Mas, assim, do nosso melhor. Se nós estivermos dando o nosso melhor naquilo que nós estivermos fazendo, pronto. Eu acho que é o que basta. Mas como já tem tanta gente para responder, eu vou também parar de falar. Vai, Não, Nilton. eu só lembrei quando a Sandra falou dos artistas. Eu não sei se eu vou falar alguma bobagem, mas se eu for, vocês me desculpem. Eu lembrei que acho que é Mozart. Ele, quando ele estava escrevendo as músicas, ele saía para apreciar a natureza, porque era um meio dele se conectar e aí as músicas vinham. Porque se a gente ficar tentando também, eu preciso escrever, eu preciso receber uma mensagem, e a gente não vai conseguir, porque a gente está forçando a nós mesmos. Então, é só isso que eu queria falar, que eu lembrei quando a Sandra falou do desprendimento dos artistas ao materialismo, né? É essa questão, porque a gente tem que pensar, só um segundo, Tere, a gente tem que pensar que inspiração, a gente tem aqueles que nos inspiram também, que estão aqui para nos inspirar. Não falamos encarnados e desencarnados? Mozart falava, são pensamentos que vêm que eu tenho certeza que não são meus, mas eles são bons e eu acolho. A gente que tem que ter esse desprendimento, se abre, por isso que eu quis ressaltar a questão dos artistas, esse semi-desprendimento que eles têm, ou seja, eles se deixam levar, a gente não se deixa levar, a gente fica aqui agarrado, eu falo, não, tenho medo, não sei, não confio, então fica aqui presa, né? Então a gente tem que aprender com eles esse desprendimento. Vai, Tere. Na quarta, né, a respeito dos gênios, eu acho que nós conseguimos ter essa ligação quando a gente faz uma oração, realmente nós ficamos um pouco em transe, porque tenho essa necessidade, ou quando fazemos uma mentalização, escutamos uma música e ficamos conectados, acho que é uma maneira também mais fácil para que consigamos ter essa inspiração, que a espiritualidade consiga chegar a nós, né? E a questão de ser confiáveis ou não, nós estamos numa caminhada. E quando nós estamos nos
abrindo para estudar um pouco mais sobre a espiritualidade, é porque é o momento que estamos confiando um pouco mais na nossa moral, estamos confiando mais em Deus, em sua existência, na sua universalidade. Então, quando nós nos abrimos para algum tipo de religião, eu acredito, não vou ficar sendo assim, não, só a minha que é a melhor, né? Mas é quando eu realmente estou querendo ser melhor, não só para o outro, principalmente para mim. É isso. Voltando ainda a falar dos gênios e artistas, falou de peças horríveis, filmes horríveis, não é? Livros. O que é isso? É a sintonia, não é? Quando nós nos sintonizamos com o bem, não é? Como nos sintonizamos com o mal. Só depende de onde nós quisermos realmente buscar a inspiração. Então, nós temos peças que são preciosidades, como temos coisas que realmente que vão para o lixo. Depende de quem? Da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, né? Então, eu acho que realmente é isso que nós temos que ver. Não são só os gênios que fazem boas ou más escolhas, nós também fazemos boas ou más escolhas. Depende de nós que sabermos, em primeiro lugar, o que nós queremos. A Terê falou, a religião nos ajuda, nos inspira, mas nós temos que ver se é isso que nós queremos, para que nós possamos realmente ter essa entrega, não é? Nos deixarmos levar, porque é muito fácil nos deixarmos levar de um lado ou do outro. O que vai definir realmente é aquilo que nós já trazemos dentro de nós, deste lado, essa chama do bem, do amor, não é? E todos nós somos confiáveis, sim, porque todos somos filhos de Deus. E Ele nos criou, não é verdade, para sermos todos perfeitos. Pode ser que hoje nós ainda não sejamos tão confiáveis como seria desejável, mas nós vamos chegar lá. Microfone. E complementando, já liguei. E complementando o que nós estamos falando, eu penso assim, todos nós, quando nós nos focamos em alguma coisa, quando nós nos conectamos, nós somos capazes de grandes feitos. Eu penso que nós que somos expositores de evangelho, quando nós temos um tema, quantas vezes nós ficamos ali focados no que vamos falar e, de repente, colocamos a mão no teclado e vai. Quando viu, já acabou. Entende? E coisas assim que nós não tínhamos nem... Muitas vezes tínhamos tido uma ideia diferente e, de repente, mudamos aquela ideia e escrevemos de cabo a rabo tudo. Então, nós somos constantemente inspirados, é o que eu penso, quer dizer, isso é a minha opinião, né? Cada um, eu penso que a nossa dificuldade está muito mais em não estarmos aqui agora, entendeu? Sabe que é aquela coisa que nós vivemos ontem ou amanhã, mas nunca estamos aqui? Então, nós estamos aqui agora estudando, mas muitos, o que eu vou comer daqui a pouco, o que eu vou fazer quando desligar o computador, entende? Então, quando nós estamos focados, quando nós somos constantemente inspirados e somos capazes de fazer tudo e mais um pouco. É isso. Sandra, você fez só para ajudar a contribuir o que você está falando e dizer que a pandemia foi exatamente isso. Te Encontrar é o nome da canção, depois vocês podem buscar na internet. Que loucura, eu reclamava da vida dura não ter tempo para passear. E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheia de tempo para passear, da sala para a cozinha, da cozinha para o sofá.
Se o tempo que tem é meu, se não, quem escolheu? Se já morreu aquele velho jeito de enxergar, e o tempo, quando voltar, traz sorte de ensinar. Viver é bonito e faz valer a pena esperar. Pro abraço apertar, e o cheiro de mar, e te encontrar, do gosto da rua, caminha com a lua, e te encontrar. Na hora que você falou, eu falei, epa, é exatamente disso que estamos falando e não conseguimos compreender a dimensão que é tudo o que nós temos tido de oportunidades. Então, Sandra, você quando tocou nisso, é disso que eu falo quando diz que não tem tempo e espaço e nós queremos dizer que é o tempo que é o culpado e que é o espaço que é o culpado e que são as causalidades da vida que são as responsáveis por não termos enxergado tudo o que podíamos enxergar. Porque aí vem essa parte do pressentimento que a Vanessa falou, que é assim, nem tudo que nós temos tido a oportunidade de ter em mediunidade é para ser dito, é para ser falado, é para ficar de boca fechada. É para você escutar, é para você ter inspiração e você trabalhar em você. E aí soltar aos quatro ventos, porque assim, tem coisas que não, que você precisa dizer e precisa colocar e dizer, olha, presta atenção aí. E tem outras que vão ser exatamente isso. Não dá para nós fazermos meia-culpa, né? E só tá tudo certo. Não, nós temos que assumir as responsabilidades pelo mau uso que estamos fazendo de nós mesmos. Intermediários, não interessa se é do corpo físico e do corpo espiritual, ou do corpo físico com corpo físico, ou do físico com espiritual, ou espiritual com espiritual. Por quê? Porque não adianta mais dizer que não somos médiuns, porque quando dormimos viramos médiuns sem querer. Porque nós estamos libertos do corpo físico e vamos nos comunicar, não é? O sonho não é isso? Uma parte do sonho não é isso? Então, eu fiquei muito tocada quando você disse, Sandra, sim, é verdade, nós não estamos aproveitando o nosso tempo como esta maravilha que é dizer que nos encontramos nesse momento, se nós nos dispusermos a nos despir das verdades para colocar as dúvidas que nos fazem colocar em xeque e dizer, uai, então quer dizer que toda vez que eu parava nessa questão número 6, na minha conta, tá? Sempre que eu parar e buscar o auxílio, eu tenho. A questão é, eu estou verdadeiramente escutando, recebendo essa inspiração. Às vezes eu estou no papel, colocando no papel alguma coisa, e aí vem uma ideia que é brilhante. Como, por exemplo, nós estamos no espaço do Evangelho, que não é uma ideia minha. Eu sou o canal para trazer isso. O canal para trazer o canal. Espaço do Evangelho. Mas eu não posso ser a dona, a proprietária dessa ideia. Por quê? Porque daí eu estou jogando fora tudo o que eu sempre pedi há muito tempo atrás para a espiritualidade jogar uma luz sobre tudo isso. E olha que bacana nós podermos estar num espaço virtual falando sobre coisas que nós não poderíamos estar reunidas nesse momento. Nós, como pessoas, não poderíamos estar reunidas nesse momento. E aí vem, né, a Sandra, por isso que eu disse a letra, né? Eu pedia tanto para ter esse tempo, e daí eu tive esse tempo na mão e eu aproveitei como? Pode falar, Sandra. Obrigada por você me fazer lembrar disso, tá? E eu vou emendar o que você está falando, que eu estou pensando uma outra coisa aqui. Eu estava pensando, quantas vezes nós nos damos assim, a possibilidade de pensarmos que tudo que chega para nós é primeiramente para nós.
E tudo que nós falamos é primeiramente para nós, mas não é só para nós ouvirmos, é para nós colocarmos a nossa vida. Porque, assim, naquela sua pergunta que todo material é bom, deve ser divulgado imediatamente, eu não vou falar aqui só de material bom, só de ideia boa, né? Mas eu vou dizer assim, aí tem outra coisa também que passou agora. Assim, quando a ideia é boa, aí a gente já saímos falando para todo mundo, né? Ah, vamos divulgar, e assinamos embaixo em letras garrafais. Essa mensagem fui eu que recebi, né? Mas será que tudo que passa pela nossa cabeça, não seria bom nós começarmos a pensar assim, eu pratico isso, isso veio para cá porque é o que eu tenho que aprender? Porque, olha, realmente, cada dia nós temos muitos aprendizados, não é um só. Basta que nós queiramos olhar, que nós queiramos ver. E aí talvez nós começamos a confiar um pouco mais para poder trabalhar com tudo aquilo todo o potencial que temos. Porque Jesus disse: podeis fazer muito mais que eu faço. Sois deuses. Então, nós precisamos sim confiar em nós mesmos, mas primeiramente eu acho que nós temos que nos alicerçar, sabe? Na nossa forma de viver, no como vivemos, ter assim a honestidade conosco mesmo. Nós não precisamos ficar falando para os quatro ventos, né? Porque não adianta falar para ninguém. Temos que falar para nós, temos que fazer com que nós mesmos possamos nos transformar e aplicar aquilo para nós, corrigir aquilo que fizemos de errado, porque infelizmente são muitas as coisas que ainda tropeçamos no dia a dia da vida. Eu acho que muitas coisas são para nós. Nós não precisamos ficar divulgando. Eu acho que nós temos que divulgar. Tem coisas que sabemos que podemos divulgar, tem coisas que sabemos que podemos e devemos falar, mas não é tudo e às vezes talvez seja muito menos do que pensamos ou queremos falar. Mas a grande questão que eu quis dizer do confiar é porque o livro dos médiuns não é conhecimento de nós mesmos, é a confiança de nós em nós mesmos em primeiro lugar. Quais são minhas potências, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo? Eu confio em mim mesmo, eu acredito nisso que eu estou lendo, que eu estou estudando? Espera aí, em primeiro lugar, toda vez que a gente recebe ali mensagens, às vezes no trabalho, eu falo, gente, em primeiro lugar, mesmo que você não tenha dito, não tenha escrito nada, é para você. Toda semana você está recebendo esse pensamento, essa ideia, será que não é para você? Que tal você aplicar em você ou pensar, refletir, dar atenção, porque somos espíritos, temos todas essas potências, então a gente precisa saber usar. E o confiar, em primeiro lugar, é em nós. Primeiro em nós, depois em Deus. Porque se a gente não confia em nós, a gente duvida de tudo. E aí a gente não consegue fazer, a gente não consegue dar vazão, a gente não consegue ter essa abertura. Eu vou contar a história de uma amiga que falou o quanto a gente duvida, às vezes, do que Deus ampara e auxilia e a gente, às vezes, não acredita. Ela estava na varanda da casa dela, por algum motivo, olhando para fora e viu um morador ali de rua, bem sujo, bem maltrapilho, e ele vai ali no lixo de um restaurante e pega lá Coca-Cola, o que tinha ali no lixo, e vai se servindo daquilo. E aquilo tocou o coração dela de uma forma que ela falou: meu pai, ampara essa criatura. Fez uma prece de coração. Saiu uma moça da loja, do restaurante, e passou pelo rapaz. Ela falou: auxilia para ele não precisar passar por isso, que ele possa ser auxiliado, que ele possa ser iluminado. A mulher voltou, deu para ele e falou: para você não ficar com fome e não ficar com sede. Pelo menos para o seu dia de hoje. Vocês acham que foi o quê? Confia no poder que a gente tem através dessa conexão com a espiritualidade, nos colocando à disposição, acreditando em nós em primeiro lugar, e essa inspiração vai nos auxiliar a conseguir caminhar e absorver e dar vazão a tudo isso de bom que a gente tem dentro da gente. Eu estou satisfeita. Então,
Vamos agradecer muito a esse encontro de hoje, espiritualidade aqui presente, nos auxiliando, nos intuindo, e sempre vamos vibrar um pouco, dar um pouco para esse planeta lindo, esse planeta azul, nos vibrar no nosso planeta Terra, muito amor, muita paz, todos os seus continentes, todas as pessoas encarnadas, desencarnadas, animais. Por quem estamos pensando e, por fim, por nós mesmos. E agradecendo sempre Maria, a Jesus e a Deus, esse Pai tão amoroso que nos proporciona momentos como esse, de união, de estudo, para ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. Gratidão, gratidão, Pai, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e pedimos permissão para encerrarmos nosso estudo de hoje. Graças a Deus.